Boa noite, a paz do Senhor a todos aí que estão no Facebook. Acabamos de iniciar a programação agora pelo Facebook. Desde já agradeço a participação de todos. Lembrando que hoje estamos com o tema Gênesis e a história de todos os povos. Caso você esteja alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, fique livre, fique à vontade para nos perguntar ao professor Sidney através do WhatsApp 999480377, que é o WhatsApp aqui da Canadá da FM, ou pelo meu WhatsApp 999170246, ou pelo Facebook mesmo. Amém? Professor Sidney, boa noite, meu amado. Novamente, a paz do Senhor. Mais uma vez você aqui presente, queremos te agradecer. Estamos muito felizes com isso, com sua presença. Sempre que você vem aqui, você é usado pelo Espírito Santo, nos traz um grande conhecimento, abre nossas mentes em relação à Escritura, e creio que hoje não vai ser diferente. Quero desde já te agradecer pelo seu tempo que você tirou para mim aqui, para trazer esse tema, falar sobre esse tema, falar sobre a palavra do Senhor. Então, desde já quero te agradecer, meu amado. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos ouvem, né? Em especial a todos os que estão aí na rádio, acompanhando pela rádio, que estão também no Facebook, né? Depois acompanhando também, eu creio, no YouTube. Se você puder divulgar, mas não é possível, não é mais pela palavra do Senhor, para que seja propagada para mais gente. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Jackson, pela vida do nosso irmão Cristiano, que já se encontra aqui também. Para mim é sempre uma satisfação muito grande, né, às vezes, e uma responsabilidade muito grande também poder falar de temas como esse. A gente comentava aqui fora do ar, né, a importância de um assunto que para muita gente pode passar despercebido, mas que desde criança o livro do Gênesis ele desperta em mim esse desejo por conhecer mais. Eu sempre fui aquela pessoa que eu acredito que o que está escrito no livro do Gênesis, ele não é só o que está escrito ali. Talvez você não tenha compreendido o que eu estou falando agora. O livro do Gênesis é muito mais do que o que se prega. Verdade. É muito mais do que uma historinha ou uma historiazinha de criança, de primeiro pecado, do homem, da mulher, do fruto. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a pesquisar sobre esse livro, a gente começa a perceber aquilo que eu já fiz e já falei em algumas congregações e algumas igrejas aqui em Miguel Comum. Eu já ensinei sobre esse livro como sendo o livro da salvação. Quando muitos apresentam como sendo o livro da criação, eu consigo enxergar nesse livro do Gênesis muito além da criação, muito além da origem do mundo, muito além da origem do homem, da mulher ou da humanidade. Muito além da origem do pecado. Eu consigo ver ali a pessoa gloriosa de Jesus Cristo sendo apresentada a primeira vez ao mundo como redenção para esse mesmo mundo. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os ouvintes, quero louvar a Deus pela vida daqueles que vão despendiar um pouco do seu tempo nessa noite, para acompanhar conosco um pouco mais sobre o livro do Gênesis. E eu creio que o Espírito Santo que está aqui estará também aí contigo, e ele vai despertar em você o desejo por conhecer um pouco mais desse livro, de entender por que ele faz parte da Bíblia, de entender por que ele faz parte do Pentateuco, entender por que ele é o primeiro livro da Bíblia. Então, que Deus possa chegar aí na tua casa, possa chegar no teu coração, possa abrir o teu coração e a tua alma, para que você possa compreender o poder e a glória do Espírito Santo presente no livro do Gênesis. Então, desde já eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pela vida dos meus filhos, da minha esposa e pela tua vida que nos acompanha nessa noite. Então, que Deus possa falar no teu coração. Amém? Amém, professor Sidney. Você fica à vontade, meu amado. Está aí em suas mãos. Amém. Então, já que eu já estou com essa liberdade aí para estar falando, eu queria que os irmãos acompanhassem aí, abrissem as suas Bíblias nesse momento. Já foi lido um texto maravilhoso aqui, que é o próprio livro do Gênesis, capítulo 1, os primeiros versículos. Mas eu queria que você abrisse também a tua Bíblia nesse momento no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Aí você vai dizer assim, não, mas o primeiro livro é Mateus.
são os evangelhos. Eu quero que você abra a partir do livro histórico dos Atos dos Apóstolos, onde se inicia a missão da igreja, o Novo Testamento em si. No capítulo também de número 2, a partir do versículo número 5, eu quero ler o versículo 5 e depois pular para o número 7. E diz assim a palavra: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo dos céus. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Aí ele começa a detalhar e relatar as nações, os povos que estavam presentes: partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, todos judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Amém? Amém. Então, por que iniciamos aqui falando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos? Por que iniciamos trazendo esse texto que é maravilhoso, que nós sabemos que fala acerca da revelação do Espírito Santo à humanidade? O Espírito Santo já estava no mundo desde a criação de tudo. Nós já falamos sobre isso aqui quando falamos sobre o pecado do homem, se eu não estiver enganado. Verdade. E agora no livro que eu considero como aquele que inicia o Novo Testamento, né, porque nós separamos a história de Jesus, e Jesus, ele é o Senhor. Então, os evangelhos, ele revela a vida de Cristo, os seus feitos, os milagres, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, inicia a história da igreja na terra. É quando o Espírito Santo desce, enche todos aqueles homens, aproximadamente 120 almas, de poder, conforme estava escrito no profeta Joel. E a partir daquele momento é o pontapé inicial da igreja na terra. E a igreja permanece de pé exatamente por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai fortalecendo a igreja. E uma das coisas que o Espírito Santo faz, e que não são palavras minhas, mas do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele promete a descida do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: aquele Espírito da verdade, este é aquele que vos fará lembrar. Aí a gente volta agora, ou começa a entrar no tema principal da nossa noite de hoje. Livro do Gênesis. Pergunta: como que alguém poderia saber de algo que acontece antes dele, ou que aconteceu anos e anos antes dele, se não for por revelação do Espírito Santo de Deus? A terceira pessoa da Trindade, o outro Consolador, aquele que tem a capacidade e o poder de revelar na minha e na tua mente aquilo que nós não conhecemos. E nós devemos glorificar o nome do Senhor por isso. Se nós estamos aqui hoje falando do nome dele, não é porque somos melhores ou piores do que ele, é porque ele nos revela, é porque ele nos abençoa. E o livro do Gênesis, ele tem esse poder, essa capacidade. Parece às vezes até um livro deslocado na Bíblia, na história. Porque é uma história que muitas vezes, ou é um livro que apresenta histórias, né, são diversas histórias no mesmo livro, que algumas pessoas poderiam até dizer assim: olha, mas são histórias criadas, inventadas para fazer movimento dentro de uma congregação ou dentro de um grupo religioso. Porque nós entendemos que o livro dos Gênesis é revelado a Moisés, e Moisés vai revelar, através dos seus escritos, todas essas histórias ao povo judeu. E essa história depois chega a nós através do poder do Espírito Santo. Mas qual a importância desse livro para nós hoje? Estamos aqui há mais ou menos 5 ou até mais 1000 anos após todos esses acontecimentos. E por que o tema de hoje fala assim: Gênesis, o livro ou a história de todos os povos? Que povos são esses? Tem um questionamento muito comum ainda nos dias de hoje, que é: quem somos? De onde viemos? Ou para onde iremos? Não é assim? Verdade. Como é que nós respondemos isso? Onde está o segredo? Onde está a resposta? O livro do Gênesis. Porque, diferente do que muita gente pensa, o livro do Gênesis, ele não conta a história do povo de Israel somente.
O livro do Gênesis conta a história da criação da humanidade. Antes de haver Israel, Deus cria a humanidade. Você começa lá no capítulo de número 1, Deus revelando-se ao mundo, conforme já foi lido aqui, onde havia somente trevas, que também foram criadas por Deus, ou seja, no que ele chamou, o irmão chamou aqui de a noite. Não havia nada, não havia movimento. De repente, em meio àquela escuridão toda, Deus começa a fazer brilhar uma luz. E essa luz ele chamou dia. Então agora nós temos dia, nós temos noite. Uma separação feita pelo nosso próprio Deus. Nós não viemos aqui para falar disso porque os irmãos já conhecem a história. Nós não viemos aqui para falar sobre a história do pecado, porque nós já falamos sobre isso aqui. E nem viemos para falar sobre Adão e Eva. Nós viemos falar sobre povos, sobre nações. E nações e povos que são revelados através do livro do Gênesis. E aí eu convido você a abrir a tua mente aí, teu coração, para que você possa compreender juntamente comigo aqui. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar." Lembrando que existe uma observação na tua Bíblia aí, talvez, que quando fala a palavra esta, ele está dizendo assim, ó, e ele. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré ferirá a cabeça da serpente. Então é um dos primeiros pontos importantes aqui para nós. Quando Deus cria todas as coisas e o homem peca, a mulher peca, e Satanás de repente começa a pensar que tudo estava acabado, os sonhos de Deus, como às vezes se fala nas igrejas, estavam acabados porque o homem pecou, o homem falhou. Na verdade, antes mesmo da falha, que nós também já falamos aqui, Deus já havia preparado para nós a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então este ou esta, né, semente da mulher, Jesus Cristo de Nazaré, ele viria, como já veio, para esmagar a cabeça da serpente Satanás. E aí, depois de Caim e Abel, a gente chega naquela velha história e conhecida história de Caim e Abel, o primeiro homicídio, o primeiro assassinato da história. Só que eu quero começar fazendo uma observação aqui, ó. De acordo com os estudos e os especialistas, Caim não é e não foi o primeiro filho de Adão e Eva. E nós fomos ensinados de tal maneira a entender que Deus cria Adão, Eva, eles se relacionam e nasce Caim. E se você pegar a tua Bíblia aí no livro do Gênesis, no capítulo número 4, você vai ver que a partir do momento que eles tiveram esse novo filho, Eva faz uma revelação importante. Ela vai dizer assim, o nome deste será Caim. Porque de Deus eu alcancei um varão, né, ou um homem, ou um menino. Então isso significa para nós de que antes de Caim já havia alguém. Já haviam outros filhos ou filhas. Porque se questiona muito assim, com quem Caim casou? Né? Então eles já tiveram, provavelmente eles tiveram outros filhos, filhas antes. Mas naquele exato momento que nasce aquela nova criança e Eva percebe que é um varão, ela vai falar isso. E aí a coisa que me chama mais atenção aqui é o que está nas entrelinhas. O significado do nome ou dos nomes. E o livro do Gênesis ele nos apresenta isso assim com muita força. O significado é muito importante. E pasmem. Diferente do que muitas vezes nós pensamos, Caim significa conquista. E ela vai dizer, porque de Deus alcancei um varão, ou seja, conquistei. Caim é conquista. Caim tem um irmão que vem na sequência. O nome dele, Abel. E nós conhecemos a história. Caim mata Abel. Fomos ensinados assim a vida toda. Caim é o vilão, Abel é o santinho. Só que, pasmem de novo, o significado do nome Abel é vaidade. Então nós temos um assassino, e eu até falei sobre isso aqui quando falei sobre o pecado. Deus, ele é misericordioso, ele não extermina a descendência de Caim. E eu já quero colocar uma minhocazinha na tua cabeça assim. Por que Deus não extermina a descendência de Caim, mas você não conhece ninguém que seja descendente de Abel?
E por que o significado do nome Abel, aquele que morre, que depois o livro do Hebreus, ou a carta aos Hebreus, vai apresentar como sendo o justo, não é isso? Não tem descendência dele. Você já pensou nisso? Então, você conhece uma descendência de Caim, chegando até o dilúvio. Não sei se ela permanece após o dilúvio, mas Caim permanece. Mas Abel, a descendência, ou seja, ele não deixa descendência. Então a história de Abel na terra, ela se encerra com o seu falecimento. O livro do Gênesis, ele não revela ninguém que tenha se casado com Abel. Não revela ninguém que tenha sido filho de Abel. E mais do que isso, após a morte de Abel, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, ainda, né, se eu não estiver enganado, lá do livro do Gênesis, vai dizer que Deus permite a Eva que ela tenha um outro filho. E assim, ó, olha uma coisa interessante. Quando Deus cria o homem, ele traz uma frase que nós conhecemos demais. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou conforme a nossa semelhança, dependendo da versão. Quando Caim nasce, ele simplesmente recebe o nome de conquista, ou Caim. Quando Abel nasce, ele simplesmente recebe o nome de vaidade, ou Abel. Mas se você pegar a tua Bíblia aí agora, no capítulo número 5, versículo número 3, está escrito que Sete, que é o que nós conhecemos como sendo o terceiro filho de Caim, ou de Adão e Eva, você vai ver uma coisa interessantíssima ali no capítulo número 5, versículo número 3. Está escrito lá no livro do Gênesis que esse menino, esse Sete, ele veio para estar no lugar de Abel, que já não existia mais. E aí a palavra vai dizer só isso aqui, ó irmãos, ó. E Adão viveu 130 anos e gerou filhos e filhas à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então você não vê que Caim foi feito à semelhança de Sete, de Adão, e nem Abel. Mas com relação a Sete está escrito isso. Assim como Adão é feito à imagem e semelhança de Deus, Sete agora é gerado imagem e semelhança de Adão. Então tudo isso aqui nós chamamos de propósito, plano de Deus. E é através de Sete que nós queremos falar. Então esqueça nesse momento Caim, esqueça Abel, e vamos começar a partir de Sete. Sete aprende tudo com o seu pai, da forma como a ele foi ensinado, e ele torna-se um grande homem. A Bíblia não fala muita coisa acerca de Sete, mas é através desse rapazinho aqui que todas as gerações vão sendo apresentadas ao mundo. Nós sabemos que tem a descendência de Caim, mas o que importa para a Bíblia, o que importa para o livro do Gênesis é a descendência de Sete. Inclusive, em meio a esses descendentes de Sete, ele vai em algum momento surgir alguém com o nome de Enoque, descendente de Sete. E esse Enoque é aquele que nós conhecemos como sendo o primeiro tipo de arrebatamento. Ou seja, a partir daqui começa a história da igreja. A partir daqui começa tudo que você sonha. Primeiro, com Enoque, o arrebatamento da igreja. Enoque é descendente de Sete. E ele é também o primeiro tipo de trasladação, né? Arrebatamento, trasladação, porque em outro momento vai aparecer a palavra trasladado e depois vai aparecer a palavra arrebatado, e está preparado para a igreja, né? O momento do arrebatamento. É o que nós sonhamos, é o que nós esperamos, né? Então, Gênesis capítulo 5, versículo 24, vai falar sobre Enoque e de como ele viveu com Deus, andou com Deus e depois Deus o tomou para si. Seja ele foi arrebatado, é o que nós entendemos, ou ele foi trasladado, foi puxado, foi levado aos céus, ou levado para onde o Senhor quiser ter levado ele, né? Porque a vontade é de Deus e não nossa, mas nós entendemos que ele é arrebatado. Ninguém mais o viu. Mas por que isso aconteceu? Porque a Bíblia diz, ele andava com Deus. Então tudo tem um propósito. Esse Enoque, ele é filho de Jared, está na sequência aí das genealogias, né? E ele é pai de Matusalém. E dentre os seus descendentes, depois de Matusalém, vai surgir um chamado Noé. E por que eu comecei falando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos? Porque o que está escrito, e eu falo da importância do significado dos nomes. Qual o significado do nome Noé? Ou
o que é que foi falado sobre ele no momento do seu nascimento. É por isso que a gente fala, né? A palavra tem poder. E a Bíblia vai dizer no capítulo número 5 que quando Noé nasce, o seu pai o toma e diz assim: esse nos consolará. Quem é que é apresentado depois como o outro consolador? Então, nós estamos falando sobre a descida do Espírito Santo, que tem uma ligação muito forte com o capítulo número 5 do livro do Gênesis. Como é que Moisés sabia disso? E vai apresentar Noé como sendo um consolador. Esse nos consolará. O que é que Noé faz? Noé é escolhido por Deus, cria a arca, coloca os animais. Nós vamos falar sobre isso nesse instantinho, tem uns segredos para contar para vocês. Glória. Aí o que é que acontece? Por conta de ter achado graça aos olhos de Deus, ele foi aquele que consolou a humanidade. Alguns chegam a dizer que o pai de Noé estava vivo ainda durante o dilúvio. E que, teoricamente, ele também é levado. Por quê? Porque a Bíblia é clara dizendo que entram na arca quantas pessoas? 8 almas. Noé, sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Então, se o pai de Noé está vivo, ele também deixou de existir com o dilúvio. Deus decide tirar tudo, mas ele mantém a sua promessa. Qual é a promessa de Deus? Criar todas as coisas, abençoar a terra, abençoar o homem, e o plano de salvação que é Jesus Cristo, que não podia morrer. Então ele permanece mesmo no dilúvio. Por quê? Porque ele é Senhor das águas, ele é Senhor do dilúvio, ele é Senhor de arca, ele é Senhor de animais, ele é Senhor de Noé. Mas esse Noé, ele recebe esse tema, esse título, resgatador, ou aquele que nos consolará, aquele que nos salvará, salvará a humanidade. Você vai dizer assim, mas quem salva a humanidade é Jesus, exatamente. Nós estamos falando de tipos, né? Tipo de Cristo. Não estou aqui querendo comparar Noé com o Espírito Santo, jamais. Estou falando que o que está prometido para nós da nova aliança é muito maior do que já foi revelado na antiga aliança. É que, como o irmão está falando, deixou claro que não é comparação, mas se a gente for analisar, se não fosse Noé, se Deus não pegasse Noé, não existiria a humanidade. Amém. Então, querendo ou não, ele é, naquele tipo ali, é o salvador da humanidade, né? Exatamente. Porque presta atenção, ó, João capítulo 14, o Evangelho de João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim, ó: eu vou subir, mas não vos deixarei só. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro. Consolador. Ele não fala, Ele vos dará o Consolador. Ele fala que é um outro Consolador. Porque lá na cabeça dos judeus, na cabeça dos filhos de Israel, estava lá que Noé foi esse Consolador. Porque a palavra pregada é essa. Noé é o Consolador, porque este nos consolará. Está escrito. Né? Está escrito. Né? Se está escrito, ele é estudado, e nós conhecemos que o povo judeu ele é bastante famoso por isso, por pessoas que leem, estudam, aprendem, principalmente o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, dentre eles o livro do Gênesis. Meio que obrigado, né? Exatamente, então eles conheciam tudo aquilo ali. Então quando Jesus está falando para judeus, que naquele momento ele está falando para judeus, eu vou rogar ao Pai e ele vos mandará um outro Consolador, e aí só que ele vai definir quem é esse Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco todos os dias, ele vos revelará tudo, ele vos fará lembrar, né? Ele que vos enche de poder, capacita com os dons e com os frutos, né? Capacita com os dons para que demos frutos, né? Frutos de quê? De salvação de almas, né? De mensagem, de cura, porque é o Espírito Santo que nos dá tudo isso. Então, por isso que você tem o dom de língua, por isso que você fala em mistério, como o pessoal diz, por isso que você tem o dom de profecia, porque o Espírito é com você. Porque no dia que ele for retirado, você não consegue fazer nada disso. O próprio Davi fala sobre isso. Não aparte de mim o teu Espírito. Porque se sai, você se torna um Saul, logo na sequência. Né? Então, se Jesus fala isso, então nós precisamos entender, fazer um paralelo entre o livro dos Atos dos Apóstolos, que é, conforme eu já disse aqui, o primeiro, pelo menos no meu entendimento, o primeiro livro do Novo Testamento, com o primeiro livro do Antigo Testamento, que é o livro do Gênesis. E no capítulo também de número 14, versículo 18, aí Jesus ainda faz uma outra promessa. Ele diz assim, ó, o Consolador vem, ele estará convosco, mas eu irei
e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Né? Então, muito mais do que simplesmente dizer assim, ó, eu vou mandar um outro Noé, que vai fazer uma arca, e aquela, não, eu vou mandar ou virar o Espírito Santo, e depois que o Espírito Santo já estiver aqui, eu voltarei para estar convosco. Amém? Então, esse é um paralelo aí que eu peço aos irmãos e convido os irmãos a fazer esse paralelo entre o livro do Gênesis e a Nova Aliança. Né? E conforme eu falei, o pecado, quando ele entra no mundo, ele deixa raízes, né? E só existiu a necessidade de uma arca justamente por conta do pecado, né? Que começa lá com Adão, passa por Caim e vai se alastrando pela humanidade e cada vez se tornando pior. Né? Porque a partir do momento que o homem ele é expulso do Éden, ou do jardim, aí a Bíblia diz que é maldade somente, né? A ponto de Deus arrepender-se. Não vou aqui entrar no mérito dessa questão do que se ele se arrependeu ou se não se arrependeu, porque tem pessoas que dizem que Deus não se arrepende, aquela coisa toda. O importante, na verdade, é que Deus decidiu destruir quase tudo. Porque se prega que ele decidiu destruir tudo, mas ele decidiu destruir quase tudo. Ele decidiu, na verdade, fazer uma limpa, né? Ele tira o pecado, ele tira a maldade, ele tira aqueles homens e mulheres que era má somente, conforme diz o próprio livro do Gênesis, e, consequentemente, ele vai tirar também animais. Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, e os mistérios começam aqui. Se Deus diz, entra na arca tu, tua mulher, teus filhos, as suas noras, e os animais que eu mando, quem ficou do lado de fora, perece, inclusive os animais marinhos. Porque existe uma discussão também muito grande. O dilúvio, ele é local ou ele é mundial ou global? Cientistas debruçaram sobre isso a vida toda, tentando provar que o dilúvio, se ele existiu, foi local. Mas hoje já não se sustenta mais essa teoria ou essa tese. Regiões antigas dizem que um dia houve uma grande enchente, ou um dilúvio, ou uma inundação. Em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo. Da China, da Índia, da própria América está aí, né, revelado. E como que se percebe isso? Como que é feito isso? Faz-se um estudo nas camadas. Por exemplo, o estudo mais recente agora revela que o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, ele é formado depois de uma grande inundação. Mas os Estados Unidos estão lá de um lado, né? O Oriente está lá no centro do mundo hoje. Como é que... Aí nós entendemos que é global. O cientista disse, realmente alguma coisa aqui, porque as camadas aqui dizem que essa parte aqui é muito mais antiga e é daquela época que lá está dizendo que teve fora as formações geológicas, né? Sim. Pedras que às vezes você passa e diz assim, essa pedra parece que foi colocada com a mão do homem. Isso não foi do homem, foi do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Só que ele está falando assim, é pecado. Então Deus destruiu tudo. Então se Deus destruiu tudo, aí eu entendo que quem está do lado de fora da arca perece. Porque se não fosse assim, por que ele iria colocar animais? Ele poderia ter matado todos os homens e deixado os animais. É dele, ele faz do jeito que ele entende. Mas o que ele quer mostrar para nós, o que ele queria mostrar para Noé, é que ali é um tipo da salvação que viria no futuro, que é Jesus Cristo. Ou você está nele, ou você está fora dele. E se você está fora dele, perece. Agora, todo aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Aí ele diz assim, ó, glória a Deus. Os segredos são o seguinte. Primeiro, entram na arca Noé, sua mulher. É engraçado que a mulher de Noé não tem nome, né? Não chega o nome para nós. Então, nós conhecemos como a mulher de Noé. Né? Entra mais 3 pessoas. Sem, Cã e Jafé, que são os seus 3 filhos. E aqui tem nome. E aí eu te convido a anotar, gravar esses 3 nomes, porque é justamente sobre eles que nós vamos falar. Sem, Cã e Jafé. Não necessariamente nessa ordem de primogenitura. Aqui nós não vamos falar sobre primogenitura, nós vamos falar dos povos que vieram a partir desses 3 homens. Mas aí ele vai falar que entram também 3 mulheres. São as esposas dos filhos de Noé, ou seja, as suas noras, que também não recebem nome. Mulher nenhuma recebeu não sei nome. qual o objetivo, mas as mulheres não receberam o nome aqui.
Mas depois também nós vamos entender mais. Tinha nome, só não foi citado. Exatamente. Ele está mostrando aqui, ó, o que nós precisamos entender com a Bíblia, principalmente o livro do Gênesis, é que o livro do Gênesis ele vai revelar pessoas que têm alguma certa relevância para a história da igreja. As mulheres que aparecem no livro do Gênesis são mulheres que no futuro, e nós vamos falar também sobre isso, que no futuro vão ter um certo significado para a igreja. Quando você ouve falar sobre Raabe, por exemplo, assim do nada, lá na frente você vai perceber uma coisa bem forte sobre ela. E outras tantas. Quando você ouve falar sobre Tamar, que muita gente não sabe nem que existe uma pessoa com o nome de Tamar na Bíblia, aí você vai entender depois o contato que ela tem com Judá e o que é gerado a partir dela. Né? Então, as pessoas que são citadas, seja homens, seja mulheres, que têm o seu nome citado, é porque ele tem a importância para o futuro. Verdade. Né? Então, Sem, Cã, Jafé e Noé. Então, são 4 homens, 4 mulheres. Eles entram na arca, aproximadamente 1 ano eles permanecem dentro da arca. Se você pegar todo o tempo, desde quando eles entraram, desde quando começa o dilúvio, desde quando parou o dilúvio, desde quando as águas começaram a descer, desde quando a terra se secou, vai chegar aproximadamente 365 dias. E logo depois, e aí inclusive a Bíblia diz assim, 1 ano depois, ou no ano seguinte da vida de Noé, ele sai da arca. E agora nós temos uma família, o Consolador, que é Noé, né? Então não tem pecado. Amém? Amém. Como diz a irmã Fabiana, amém. Não. Um abraço para a irmã Fabiana, aí, que é a professora da RBD, da Assembleia de Deus. Por que amém não? Porque o homem... Porque só existe um libertador, ou que arranca pecado. Que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E o nome dele não é citado entre os que estavam dentro da arca. Quem está dentro da arca é a humanidade. E quem é a arca? Jesus. Então ele está dizendo assim, é uma oportunidade que eu dou para vocês. Conserta aí esse que já foi feito errado. Então ele dá uma nova oportunidade. Saem da arca, porque Deus poderia ter matado todo mundo, inclusive Noé ter feito outro homem, outra mulher, começar tudo de novo, não tem pecado, fica por isso mesmo. Só que Deus, ele está para nos dar a oportunidade. A oportunidade de livrar do pecado é nossa, buscar nele a salvação. E não simplesmente ele passar a borracha e botar novo. Porque se fosse assim, a gente já teria morrido tantas vezes. E é um ato de misericórdia, né? Exatamente. Exatamente. Então nós temos... E os irmãos podem ficar à vontade, é que eu estou falando muito, mas... Não, mas é para falar mesmo. Então nós temos Noé, Sem, Cã e Jafé. Noé é da idade de 600 anos. Só que Deus nos revela uma coisa interessante. Depois que Noé sai da arca, começa o processo. Só que nós também não podemos esquecer que dentro da arca haviam os animais. Os mistérios. Primeiro, nós fomos ensinados, pelo menos eu fui ensinado assim. Um casal, um macho e uma fêmea. Abra a tua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo número 7. E você vai se surpreender, se não foi surpreendido ainda, com o que está escrito no capítulo número 7, o versículo de número 2 do livro do Gênesis. 7, teve outros que... Oi? Teve outras quantidades também, né? A palavra diz assim no livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7. Tá vendo? O macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2. O macho E a fêmea. e a fêmea. Qual é a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca? A Bíblia diz que ele desceu da arca, a terra já está seca, né? Parou a arca lá no monte, lá na Turquia, né? E ele sai da arca, e aí o que acontece? A Bíblia diz que ele edifica um altar, e sobre aquele altar, ele vai apresentar a Deus o sacrifício. Amém? Agora é amém sim mesmo, como diz. Né? Então, assim, ele vai apresentar, mas peraí, se morreram todos os animais que estão do lado de fora, e tem um casal de cada um dos animais e ele sacrifica, então se ele sacrifica com uma ovelha, não é assim? É na teoria, né? Na teoria, mas quem planejou a arca? e outra, o número 7 é o chamado número perfeito na Bíblia.
né? Então Deus coloca 7 dos limpos e um casal dos chamados não limpos. E nós precisamos entender o seguinte: o livro do Gênesis, teoricamente, ele é escrito por Moisés. Moisés está, antes de escrever o livro do Gênesis, está escrevendo o livro do Êxodo, ele está escrevendo o livro de Levítico, ele está escrevendo o livro de Deuteronômio, que são chamados livros da lei. E na lei ele define quais são os animais puros e os animais impuros. Só que a ele já foi revelado que Deus definiu que na arca entraria 7 casais limpos, que depois foi considerado como limpos, e 7 casais, e um casal dos chamados animais impuros, ou não limpos, ou aqueles animais que o povo de Israel não deveriam comer. Então, o sacrifício que Noé vai apresentar a Deus são justamente desses animais limpos dos 7. Então, ele não extermina, né? Não traz a extinção do animal limpo, porque Deus já havia preparado antes uma quantidade maior, porque depois o sacrifício será feito. Então, isso aqui é um primeiro planejado, segredo. né? Bem planejado, né? Deus é arquiteto Deus é perfeito. Capítulo 8, versículo 20, ele vai falar sobre esses animais limpos. Aí ele vai dizer que dos limpos, aí entra um casal para permanecer, e os demais serão sacrificados. Dos animais impuros, porque Deus é bom, ele mantém também. Porque não é porque o animal é considerado impuro para judeu que ele deveria deixar de existir. É só uma forma de controle também de alimentação para o povo que depois foi separado. Então isso nós vamos ver na sequência do livro do Êxodo, do livro de Levítico, do livro de Deuteronômio, como forma de organização daquele povo, da sua história, né? Então, esse aí é um dos primeiros mistérios que nós encontramos na Bíblia, né? Essa separação que Deus faz entre os limpos e os não limpos. Mas aí nós falamos de Sem, de Cã e de Jafé. Só que antes da gente falar da descendência desses, eu queria dizer para vocês outra coisa também. Noé, ele continua gerando filhos após o dilúvio. Porque assim, ele diz assim, ó, agora vocês descem, cresçam, multipliquem-se, enchei e povoai a terra. Não é assim? E Noé permanece, depois de 600 anos ainda gerando filhos. Você vai ouvir depois, no momento que a Bíblia revela a morte de Noé, vai falar, né, que ele morreu com tantos anos e gerou filhos e filhas após o dilúvio. Então Noé também é usado por Deus após o dilúvio, mesmo na sua velhice, né, o que nós consideramos como velhice, para continuar povoando a terra. Então nós vamos ter agora descendente de Noé, nós vamos ter descendente de Sem, de Cã e de Jafé. Amém? Amém. E aí eu queria só trazer uma lista aqui sobre os nomes desses meninos, dos povos que surgem. Se alguém quiser falar alguma coisa antes, nós temos uma lista interessante. E nós vamos começar, como eu disse, não necessariamente pela ordem de primogenitura, porque nós não sabemos, a Bíblia não fala disso. Fala na sequência, Sem, Cã e Jafé. Talvez por uma importância para Israel. Mas a Bíblia apresenta primeiro a genealogia ou a descendência de Jafé, que para nós é o terceiro. Quem são os filhos de Jafé? Gomer, isso aí está escrito lá no livro do Gênesis também, né? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. São os 7 filhos de Jafé. Depois ele vai falar, o mesmo livro vai falar sobre a descendência de Cã. Ele vai dizer que Cã, ele gerou Cute, Mizraim, Pute e Canaã. E aí depois nós vamos até inclusive falar um pouco sobre Canaã, né? E depois ele vai trazer por último ali e revelar a descendência de Sem. Ele vai dizer que Sem ele gera Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Harã. Mas aí, ó, primeiro vamos começar por Canaã. Quem é Canaã? Ou quem é gerado, ou quem é que descende de Canaã? Canaã ele vai gerar, ó, os Sidônios, os Heteus, os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus e mais um monte de eus aí. E depois lá na história, principalmente na entrada de Israel de volta na Terra Prometida, esse povo é aquele povo que vai tentar impedir a entrada de Israel na Terra Prometida. Então, é o que eu falei, nós estamos falando de povos, e povos que surgem ainda no livro do Gênesis. E aqui observe uma coisa interessante.
todos esses povos que nós vamos falar são povos criados, gerados antes de Israel. Então o que me chama a atenção é que nós poderíamos pegar a Bíblia e dizer que, como eu já ouvi várias vezes, que Deus separa um povo, escolhe e abençoa aquele povo e maltrata os demais, ou castiga os demais. Mas o livro do Gênesis está me dizendo que Deus conta a história de todos esses povos antes de chegar no seu chamado filho querido. O que Deus faz a partir de Israel é escolher um povo para que esse povo fosse um modelo, um exemplo para os demais. E entenda uma coisa, a salvação é para todos esses povos e não para Israel. Ou não só para Israel. Para todos os povos. Porque eu vim para que todos tenham vida. Por isso que eu falei lá no livro dos Atos dos Apóstolos, relatando o nome de todos os povos que estavam presentes no momento da descida do Espírito Santo. Ou seja, a bênção não é só para Israel. Você quer uma bênção maior do que o momento da descida do Espírito Santo? E a Bíblia vai dizer que todos aqueles povos estavam lá presentes. Um dos povos que eu falei lá, o Egito. Então vamos descobrir quem são essas pessoas. Gomer, ou Gomer, que é o primeiro aí, ele vai gerar os chamados galácios, os frígios. Aí não sei se você consegue viajar comigo aí no mapa do mundo. Nós estamos falando daquela região do sul para norte da Europa. O que hoje é a Europa. Os frígios, os galácios, ou os da Galácia, que depois o apóstolo Paulo, inclusive, vai visitar, né? O Magog, né, tão famoso Magog, que se fala até no livro do Apocalipse, são citas, né? Madai são os medos, não sei se você lembra, mas existe uma coalizão entre os medos e os persas, que vão vencer a Babilônia, e que vão libertar o povo de Israel da terra de servidão lá da Babilônia, para que esse povo retornassem para Israel, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, para restabelecer o culto e adoração a Deus após o cativeiro de 70 anos na Babilônia. São os medos e os persas, do grande rei Ciro, do grande rei Dario, né? São esses aqui, são descendentes de Jafé. Depois ele vai falar sobre Madai, né, que é o próprio Medo, né, aqui, e Javã, que é a Grécia. E depois Daniel vai falar um por um de cada uma dessas nações, desses povos. Ou seja, são povos criados todos eles antes de Israel. Ou seja, a Grécia já existia quando Israel foi criado, quando Israel foi formado. Estamos falando dos descendentes ainda de Caim, ou desculpe, de Noé, de Sem, Cã e Jafé. Israel ele é gerado a partir de Abraão, que vem muito depois disso daqui. Tubal, que são os íberos, Espanha, Portugal, são os atuais íberos. Tanto que existe ainda a Ibéria, a chamada região da Ibéria, lá naquela região entre o que hoje está localizado entre Espanha e Portugal. São os descendentes de Jafé, ou seja, os descendentes de Tubal. São aqueles que criaram a arte de labutar, né, como a gente chama, com metais, com ferro, com criação de espada, de armas, né, metálicas que não existia, do bronze, do ferro, essas coisas todas. E Meseque é a Capadócia, que o apóstolo Paulo vai falar também depois. E, por fim, dos descendentes de Jafé, tem Tiras, que são os trácios. Então, essa junção de todos esses povos forma o que hoje, né, ali aquela região que nós conhecemos como região da Europa. Ou seja, a partir do momento que Deus diz crescer e frutificar, e cada um toma uma direção, né, cada um com a sua esposa, com os seus filhos, e vai crescendo, crescendo. Então, entendemos, né, não só a Bíblia, como também a arqueologia, que os descendentes de Jafé sobem aquela região, atravessam o mar, né, e vão para a região que hoje é conhecida como a Europa. E aí tem aquele povo importante demais na Bíblia, que são os descendentes de Cã. Quando Noé sai da arca, aí vai dizer que ele toma o vinho, né? E ele vai se embriagar, e aí vem um dos filhos de Noé e descobre a sua nudez, que nós também não vamos falar sobre isso aqui, mas poderíamos, mas não vamos falar, né? Quem foi? Cã. A palavra tem poder. Noé chega lá e vai amaldiçoar a descendência de Cã. Ele não amaldiçoa o seu filho, ele amaldiçoa a descendência deste. E ele vai dizer assim, ó, maldito seja Canaã, e não Cã. E ele vai dizer uma coisa interessante, ó,
seja servo dos seus irmãos, ou servo de Sem. E aqui começa todo o desenrolar da história. Ele vai dizer assim, ó, Jafé habitará nas tendas de Sem, e ele terá por servo Canaã. Ou seja, Canaã é servo de Jafé, que por sua vez habita nas tendas de Sem. Por que desse tipo de maldição e de bênção? Não sei. Mas é isso que está escrito na Bíblia aqui. Então ele está dizendo que Jafé, vamos entender assim, ele é importante, mas ele está abaixo de Sem. Ele vai habitar nas tendas de Sem, ou seja, ele vai depender de Sem. E por sua vez, Canaã vai ser escravo de Jafé. E se ele é escravo de Jafé, escravo é aqui, entenda escravo não no sentido de escravidão que nós conhecemos no Brasil, né? Mas de um depender do outro. E porque Deus é Deus, ele conserta tudo isso depois. A palavra é de Noé, não de Deus. Porque senão a gente poderia começar como algumas pessoas sabem, porque Deus castigou fulano e tal, por isso colocou a cor, por isso colocou uma marca, por isso não sei o quê. Não existe nada disso, ele só está dizendo que por conta do pecado, o pai vai amaldiçoar e Deus conserta. Como é que Deus conserta? Mandando Jesus Cristo para todos os povos, raças, línguas e nações. Cã vai gerar Cute. Quem é Cute? A Etiópia. Por isso que se diz assim, ó, a maldição que Deus coloca sobre Canaã, ou sobre Cã, é a cor. Mas a maldição é sobre Canaã. Não é sobre Cute, por exemplo. Cute é a Etiópia, é o Sudão. Aí se você tem uma pele escura, negra, sim, então não tem nada a ver com Canaã. Canaã é outro filho de Cã. É o último, inclusive, diga-se de passagem, né? O mais moço, né? Ou pelo menos na ordem aqui. Agora tem um povo que eu vou pular, porque nesse ano nós vamos chegar nele. Né? O terceiro é Put. Quem é Put é a Líbia. Então estamos falando de povos da África, que hoje povoam a África. Nações que estão na África. Então nós temos a Etiópia, nós temos a Líbia, só que não fica somente na África, na região da África. Canaã está justamente no Oriente. Então o povo de Cã, na verdade, ele permanece ali. Sai da Arca, ficam por ali, talvez até por uma questão de não querer se alongar muito. Eles permanecem ali naquela região. Então Jafé vai para a Europa, Sem sobe, você vai ver depois que ele vai para a região aqui do chamado Ásia Menor, mas Canaã fica por ali, né? Então por isso Canaã é quem toma conta daquela região que depois nós conhecemos como deserto da Arábia, como região do Jordão, a própria região da Terra Prometida. Depois o Israel tem que brigar por ela. Mas o segundo povo, ele é um povo muito importante, nós já falamos disso, que é Mizraim. Quem é Mizraim? O Egito. Esse é importante. Esse é importante. Esse é considerado como um primeiro dos grandes impérios da história. Não é? E por que ele é importante? Porque ele vai ter um significado muito forte com relação à formação do povo de Deus. Não é o primeiro, mas tem uma importância muito grande. Então esses são os descendentes de Cã. Cute, Etiópia, Mizraim, o Egito, Put, a Líbia, e Canaã, os cananeus, que nós já falamos aí, os sidônios, os heteus, os amorreus, os gigazeus, né, os heveus, todo aquele povo ali. Né, são gerados através da descendência de Cã e que levam parte dessa maldição, né, que dada por... E quando nós falamos da maldição, você vai entender o seguinte: pior povo para Israel da história não é a Babilônia, não é o Egito, são os cananeus, que levam o povo de Israel a pecar, a adorar deuses estranhos. Né? Por isso que Deus, quando vocês entrarem lá, passa todo mundo ao fio da espada, porque se vocês permanecerem ou manterem esse povo ali, vocês cairão no pecado, na idolatria. Então, todo ou a grande maioria das vezes em que Israel caiu na maldição ou no pecado da idolatria, partiu de alguém, né, dali da região de Canaã. Meio que repetindo ali a arca, né? Passar o fio de espada, exterminar todos para... Exatamente. Esse Cute, né, que nós conhecemos como a Etiópia hoje, nós estamos falando de povos, né, mas os nomes são pessoas, né? Então Cute é um filho, é um homem. Ele vai gerar alguém muito importante na Bíblia, que muitas vezes nós não damos importante. Não é para ninguém sair pregando como se ele fosse Jesus, mas é uma pessoa muito importante pelo significado que ele traz, que é o Nimrod. Quando esse Nimrod nasce, a palavra para ele é: esse tornou-se grande na terra. Ou seja, ele, quando fala de tornou-se grande, é a mesma coisa que você falou agora sobre a escuridão, a noite. Ele está falando que esse Nimrod,
ele passou a ser poderoso na terra. Ele tem uma visão diferente daquilo que os outros todos tinham. Os outros talvez tivessem aquela visão da comunidade, de crescer, vamos crescer, né? Juntos a gente é mais forte, não tem aquela coisa? Nimrod, ele começa a pensar diferente. Ele começa a pensar assim, eu posso ser poderoso e ter todos esses abaixo dos meus pés. E aí ele começa, de repente aqui, fazendo uma campanha, né, como nós conhecemos hoje, de que deveriam confiar nele, que ele era alguém abençoado, alguém que poderia trazer uma libertação. E onde é que ele vai usar? Na fraqueza do homem. Ele começa a lembrar, vocês esqueceram do dilúvio? De como Deus destruiu tudo? E se Deus destruiu tudo, e se ele resolver destruir de novo? O que nós faremos? Vamos morrer todo mundo de novo? Eu tenho poder para salvar todos aqueles que estiverem comigo. O que é que nós vamos fazer? Edificaremos uma torre. Porque ele pensa assim, ó, se Deus manda o dilúvio, colocou uma arca para escapar, e a história que chega para ele é que a água ela havia coberto todos os picos, né, todos os cumes de montes e montanhas da época. Então eu preciso fazer algo maior ou mais alto. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, que toque o céu. Não se preocupe com essa coisa de fazer, porque Deus parou a construção para que o homem não chegasse a vencer jamais. O que ele está mostrando é a maldade que estava no coração do homem, de tentar contra os planos de Deus. Deus já havia colocado um sinal que não aconteceria isso de novo. Então, nem Nimrod, nem Noé, nem Sem, nem Cã, nem Jafé, não precisava ficar preocupado com isso. O arco, o que nós conhecemos como arco-íris, é o sinal de que Deus não vai jamais, e se Deus prometeu, ou se Deus falou, ele não vai fazer isso. Ele não pode desmentir a si mesmo, né? Ele não pode se contradizer. Se ele disse, esse é o meu sinal, toda vez que eu ver sinal, eu me lembrarei do meu conserto. Não é do conserto do homem comigo, é o meu conserto com a humanidade. Pacto, né? É uma aliança, né? Não destruirei mais com água. Então Nimrod traz essa informação. Como é normal até nos dias de hoje, falou, consegue convencer muita gente. Esse talvez seja o grande mal dos dias atuais. Basta alguém vir com a conversinha bonita, daqui a pouco está cheio de seguidores. É por isso que a Bíblia dos alertas sobre a língua, né? Exatamente. Qual é a grande fala hoje, né? Eu tenho tantos seguidores. A palavra é seguidores. Verdade. Né? Jesus disse assim, ó, quem quiser vir, venha. Quem não quiser. Né? Mas hoje a luta, a briga, a disputa é para saber quem tem mais seguidores. Né? Eu espero que naquele momento final alguém possa apresentar muitos seguidores de Cristo. Porque é o que importa, né? Seguidor meu não vai para lugar nenhum. Seguidor de Cristo tem vida eterna garantida. Glória a Deus. Né? Então ele resolve destruir, ele resolve criar essa chamada Torre de Babel, né? E aí Deus vai mostrar que ele é Deus, confundindo as línguas. Deus disse assim, ó, a maldade é grande no coração do homem. Então, se a gente deixar, ele vai... Agora você imagine tudo bem que aqui nós entendemos que é a descendência de Cã, mas ali provavelmente tinha alguém de Jafé, tinha também alguém de Sem, porque às vezes a gente quer condenar um só. Né? Mas... E ali fala de muitos povos, né? Exatamente. Só que são pessoas falando a mesma língua. Pega esse tijolo, o outro ia lá e sabia o que era. A massa, o cimento, não sei, né? a estrutura, ou qualquer outra coisa que está, um falava, o outro entendia. Então o que é que Deus faz? Ele, com a sua palavra, ele confunde as línguas de todos que estavam presentes ali. Quantas línguas ele coloca na terra naquele momento, nós não temos como saber. Inclusive se fala muito de línguas que já não existem mais, como o próprio aramaico, que já é muito pouco falado. Latim, né? Então, ele confunde as línguas. De repente, pega o tijolo, o outro está entendendo que era para derrubar a parede. Então, começou-se a perceber que não estava dando certo. Por isso que a Bíblia chama de confusão das línguas. Só que eu não sei se vocês lembram que no capítulo número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler, lembrando agora. Deus diz assim, ó, agora eu vou mostrar que eu sou Deus de novo. Em meio à confusão das línguas, Deus coloca de volta a língua universal. Qual é a língua que foi falada por Pedro, João, Tiago, Mateus, ou seja, quem estava presente naquele momento? É a língua universal, a língua de Deus. A língua que se falava antes da Torre de Babel. Verdade. Aí,
eu sou da Capadócia, estou ouvindo o Pedro falando, disse assim, mas ué, não entendi. Ele é judeu, eu sou da Capadócia, ele está falando, eu estou entendendo na minha própria língua. Não, ele está entendendo o que ele está falando, achando que é na língua dele, ou seja, está tão fácil que ele consegue entender. Aí ele fala assim, tem gente que é do Egito, que está ali, está entendendo também na língua dos egípcios. Então o poder do Espírito Santo é isso, aquele que revela o que nós não sabemos, o que nós não conhecemos. O Espírito Santo revela ao homem o livro do Gênesis, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, ó, sabe como era antes da Torre de Babel? Era assim. Todo mundo conseguia entender. Rapidinho. Sabe o que é que o homem entende naquele momento do Atos dos Apóstolos com isso? 3.000, 4.000 almas, assim? E se rende aos pés de Jesus com umas poucas palavras de Pedro. Entendeu, não? Maravilhoso. Isso assim, ó, se Deus deixasse o povo falando aquela língua que o Espírito Santo permitiu, não tinha um que não tivesse nos pés do Senhor já nesse momento. Só que aí seria muito fácil, né? Entendeu, né? Deus não colocou aqui para simplesmente dizer assim, ó, eu quero todo mundo aqui, todo mundo para cá. Não, isso assim, ó, a liberdade é de vocês. Só que eu vou fazer algumas revelações de alguns momentos, e aí vocês vão entender. Quem conseguiu estar presente, quem conseguiu perceber, disse assim, opa, eu quero. Eu estou entendendo que esse Deus é o mesmo Deus do Gênesis. Esse Jesus, ele estava lá no Gênesis. Esse Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Né? Amém. Aleluia, Jesus. Então, esse Nimrod aí, ele é muito importante por isso. É a partir dele que surgem as línguas. Ou seja, todas as línguas que nós falamos hoje são a partir da Torre de Babel. A Torre de Babel, ela foi interrompida, mas o lugar permaneceu. Eu disse que Canaã está naquela região ali do Oriente, né? E dentre essa região do Oriente, subindo um pouco, nós vamos encontrar uma região muito famosa, aquilo que é considerada como a região mais antiga de todas, conhecida e civilizada, que é a Mesopotâmia. Então a Torre de Babel estava lá. E Babel também vai dar origem depois à Babilônia. Só que Babilônia não é de Cã, Babilônia é de Sem. Porque ó, os descendentes de Sem são Elão, Elão é a Pérsia, o Irã, o atual Irã. Assur é a própria Assíria, do grande rei assírio. Né? Arfaxade é justamente aqui onde está o segredo, que vai gerar os caldeus. Abraão vem da terra de Ur, dos caldeus. Ou seja, aquela região ali que nós conhecemos, ficamos conhecendo depois como a região da Mesopotâmia, a região da Babilônia. O que é que Deus faz? Aí tem Lud, que é a Lídia, e Arã, que é a Síria. Arã é a Síria, Síria com S, né? Síria, porque tem Síria e Assíria, né? E esses nomes nós vamos guardando aí, porque nesse não vamos falar sobre isso. Então Deus, vendo todo esse processo, o povo falando cada uma língua, a civilização aumentando de um lado, do outro, né? Mas tem uma que se destaca. É a região da Mesopotâmia, que nós conhecemos como berço da civilização. Ou seja, tudo que nós conhecemos de mais moderno teve a sua origem lá na Mesopotâmia. É ali onde começa a viver em sociedade, entender que era importante você estar junto para poder se proteger, de crescer, a agricultura, um monte de coisa surge dali. Inclusive, dali vem uma coisa muito boa, que é Abraão, ou Abrão. Só que Deus é bom e ele faz assim, ó, ele percebe toda a situação que estava acontecendo aqui em Arfaxade, né, que é na região dos caldeus, inclusive com criação de deuses, de imagens. Não temos um povo formado ainda, separado. Aí Deus pega uma pessoa, uma família, a família de Abrão, e seu pai, Terá, e ele tira de dentro da terra dos caldeus, ou seja, eles cresceram ali, aprenderam toda a civilização dos caldeus, e quando eles já estavam no auge do conhecimento dos caldeus, Deus tira de lá. Ele disse assim, ó, vocês vão subir, porque eu tenho mostrado para vocês, eu vou mostrar para vocês uma terra diferente, uma terra que mana leite. Mas uma terra que mana leite e mel, ela deveria estar desabitada. E ela não estava. E lá tem os descendentes de Canaã.
Mas Deus está dizendo, a terra eu darei a vocês, aos seus descendentes, por herança. Só que, capítulo 11 do livro do Gênesis, uma vez no curso de teologia, acabou que o professor teve que interromper a aula, falando sobre as origens, por conta de uma pergunta que eu fiz para ele. A pergunta está entre o capítulo 11 e o capítulo número 12. Eu não estava lá para atrapalhar a aula, mas para ajudar, lógico, né? Mas ele disse assim, ó, você sabe qual é o erro de Abraão? Ele queria apontar o erro de Abraão. Ele disse assim, ó, o erro de Abraão é que ele desobedeceu a Deus e ele levou seu pai. Oxe. Aí eu fiz exatamente isso aí. Oxe, como assim? Porque eu entendo que quem é o mais velho? O pai. Não é? Ainda que o filho tenha 100 anos, se ele tem o pai, ele deve obediência a quem é mais velho, nesse caso ao seu pai. Então, se Tera está vivo, Abraão poderia ser quem ele fosse, mas uma coisa que Deus preza é justamente o respeito pelo pai. Honra teu pai e tua mãe, não é assim? Exatamente. Então Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele sai levado por seu pai Tera. Basta você ler o capítulo número 11 e depois você lê o capítulo número 12. E Tera pega o seu, capítulo 11, pega os seus filhos, Abraão, pega a sua nora, que também de repente é filha, Sarai, Ló, né? E sobe da terra dos caldeus, capítulo 11, para a terra de Harã, que nós conhecemos depois aqui como sendo a terra dos arameus, ou Assíria com S. Lá em cima, na pontinha ali, já na divisa entre Europa e Oriente. E aí ele vai fazer o seguinte, ó, quando ele chega nessa terra, ou seja, já abandonaram aqui, aí começa o capítulo 12. Aí eu pergunto para o professor assim, mas peraí, qual é que vem antes? É o 11 ou o 12? Aí ele disse, na matemática é o 11, então lê de novo, porque está errado aí o que você falou. Mas como assim, irmãos? Vamos ler. No 11 está dizendo que Tera pega o seu filho e leva. No 12 ele diz que quando Tera morre, aí Deus fala com Abraão. Agora sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Aí ele olhou e disse, irmão, então vamos desmanchar tudo isso aqui e vamos ler de novo. Começar tudo de novo, porque realmente eu não tinha prestado atenção nisso. Então, Abraão não desobedece a Deus, não desobedece o pai, muito menos a Deus. Quando Abraão recebe essa mensagem de Deus, sai da tua terra, ele já está em Harã, já está na Síria, ele já não está mais na terra dos caldeus. Deus já tinha tirado ele de lá, com seu pai, com seu sobrinho, com sua esposa, e com o seu, ele chama depois de mordomo, Eliezer, né? Na Síria, ou seja, na terra de Harã, ele diz assim, agora que teu pai morreu, despede de tudo isso aí, ó, desapega e vai para a terra que eu te mostrar. Então é uma espécie de triângulo, ele sai daqui de baixo, ele sobe e depois ele desce para a terra de Canaã. Quando ele desce, ele leva Ló, ele leva sua esposa, o irmão dele fica lá. Amém? Amém. Não só o irmão Flávio de Jesus, lá da Assembleia, mandando a paz do Senhor aí, para você, irmão Sidney, e para todos nós. Gostaria de dar uma boa noite também a Eunice, a minha sogra, a Ordilei aí que está assistindo. Muito obrigado, meu amado. Que Deus venha abençoar vocês. Amém. Que Deus abençoe todos os ouvintes, né? Todos os irmãos que são assíduos aqui nesse programa. Deus abençoe a vida de cada um, irmão Flávio, a irmã Eunice. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Então, Abraão, irmãos, quando ele sai da terra, ele sai, na verdade, da terra de Harã e desce para a terra que Deus prometeu. Mas só que tem um segredo. O mesmo caminho que ele faz de ida, Jacó faz de volta. Porque Deus é assim, né? Só, ele mantém alguém lá em Harã. Quem é que ele mantém em Harã? A família de Abraão. Os irmãos de Abraão ficam lá. A descendência de Tera fica ali. Por isso, quando ele vai dizer assim, ó, Eliezer, meu servo, faz um pacto pelo amor de Deus. Me promete que você vai e volta. E quando você for, você traz uma das meninas ou das filhas do meu povo. Se não encontrar, tu deixa lá. Não traz ninguém que seja estrangeiro. Eu prefiro que meu filho morra sem se casar. Aí ele faz aquele percurso, Eliezer, e
Rebeca, não é assim? Uhum. De Labão, filha, que depois é apresentada como sendo da família de Abraão. Quando olha assim, diz assim, é da minha terra, é da minha família. Ele percebe, ele conhece, porque ela é diferente das mulheres dos cananeus. Por quê? Porque Eliezer não tem nada com isso mesmo. Ele poderia subir um pouquinho, passar uns 3, 4, 10 dias lá e dizer assim, ó, eu encontrei essa daqui. Só que quem está mandando ele ir não é Abraão, é Deus. Eu tenho preparado. E quando ele sai, ele faz uma oração. Se o Senhor for comigo, o Senhor, como o Senhor tem sido com o meu Senhor Abraão, faz prosperar. Senão não me deixa nem ir. Quando ele chega na terra de Harã, ele faz a mesma oração. Revela para mim a moça aí, ó. Para que eu entenda que a minha viagem tem sido prosperada e que o Senhor tem abençoado o meu Senhor Abraão. Ele não está nem lembrando dele. Assim, a gente fala muito de humildade, né? A gente fala muito de humildade hoje em dia. A humildade é isso aqui, irmão. Verdade. É você ir, ele poderia chegar lá e dizer, eu sou Abraão. Aquela menina não sabia quem era Abraão. Nunca tinha visto. Nunca tinha sonhado que existia um rapaz com o nome Isaac. Só, se tu és parente dele, e se eu tenho achado graça aos teus olhos, aceita se casar com o meu senhor Isaac. A menina está lá sem saber nem quem é Isaac. E ela diz assim, eu aceito. Porque é de Deus. Não é assim que a gente fala hoje? É de Deus. Isso aqui, isso aqui é de Deus. De Deus é um negócio desse daí. É isso aí. Que a menina recebe o presente, ela poderia dizer assim, eu vou, mas depois eu vou, não vou agora, vou mais tarde. Vou falar com alguém. O senhor responsável por ela, que nesse caso é o tio, né, o irmão, ele disse assim, ó, pergunta a ela. Se ela quiser ir, ela vai. Ela diz de imediato, eu vou. Bota o manto, bota o lenço e vem, porque ela não pode mostrar o seu rosto, né? Uhum. Só que os mistérios, né? Quando ela começa a viagem, ela tira o lenço. E ela vem viagem toda, todos os homens que estavam ali vendo o seu rosto. Para quê? Para que o povo tivesse certeza que de fato era ela. Mas quando de longe ela vê um moço, um rapaz, que estava no campo, que havia saído do campo para orar. Não é como os pregadores de hoje, viu, irmãos, que estão ouvindo aí, que dizem que estão orando 3 horas da manhã. Não, ele está orando, Isaac está orando de verdade. E Deus está respondendo a oração de Isaac. Enquanto ele está orando, a sua esposa, a futura esposa, está vindo. Enquanto você está orando, o teu noivo está vindo, porque ele é quem vem a teu encontro agora. Glória É diferente a do Deus. que aconteceu com Isaac. Aleluia, Jesus. Amém. Jesus Cristo. Só que Abraão, ele tem alguns filhos, porque não sei o horário, mas se você já tiver ultrapassado. Não. tem tempo. Irmãos, preste atenção, ó. A importância da descendência de um homem muitas vezes não está na ordem, se é o primeiro, se é o último, se é o... Como muitas vezes a gente briga, até hoje em dia, por isso, né? Quantas famílias são despedaçadas por conta dessas questões de primogenitura, de quem é o primeiro, de que a mãe gosta mais desse, gosta da preferência daquele, o pai e tal. A Bíblia fala sobre Isaac, né, que é o chamado filho da promessa, né, que é o filho prometido por Deus a Abraão e a Sara. Mas antes disso ele teve um filho. Toda aquela história que você conhece, ele teve um filho fora do casamento, dentro do casamento ao mesmo tempo. Porque uma das coisas que Abraão vai fazer quando ele chega na terra de Canaã, quando ele chega naquela terra que foi dada a ele e a sua descendência por herança, é que ele começa a encontrar dificuldades, estiagens prolongadas. Não esqueça que ali é um deserto, irmão. Por mais que Deus está dizendo que é terra que mana leite e mel, significa terra de salvação, mas o clima lá é terrível, é muito seco. O deserto da Judéia, por exemplo, é um dos desertos mais secos do mundo. O deserto da Arábia, que está logo do lado, nem se fala. Né? Então, assim, se não fosse o Jordão ali, era terra inóspita mesmo. Mas no meio daquilo tudo ali, Deus separa um oásis. Qual é o oásis? A terra que mana leite e mel. A terra que estava separada para Abraão e que está preparada para algo misterioso e glorioso que vem pela frente aí, que nós não vimos ainda, mas que Deus já prometeu. Que é um dia ela se tornar um grande oásis de verdade, um grande jardim. Está lá no livro do profeta. Né? Então o que acontece? Ele começa a ver estiagem e aí ele descobre uma coisa interessante. Ele descobre que dentre dos descendentes ou dos filhos de Cã, havia um chamado Misraim, que gerou um certo povo chamado Egito. Então,
Ele é da terra de Sem, dos caldeus, né, da Mesopotâmia, a grande Mesopotâmia, mas ele chegando na terra de cá, ele descobre assim, ó, tem um povo também que é poderoso, quase igual ao povo da Mesopotâmia. Como é o nome do povo? O Egito. Ele está logo aqui embaixo. Ao sul. E ali tem tudo que nós precisamos. Vamos para lá. Então ele pega tudo que ele tem e desce. Quando ele chega no Egito, talvez ele seja surpreendido com toda a grandeza do Egito. Porque essa grandeza que nós conhecemos das pirâmides, essas coisas todas, tudo é nada diante da grandeza e da glória que fala do Egito antigo. Isso é verdade. Porque as pirâmides, na verdade, nada mais é do que sarcófago, né? São Exatamente. São os túmulos. É o cemitério. Ele está falando de um poder que Abraão olha e fica abismado, como a gente fala, né? Só que ele, olhando a cultura da Mesopotâmia, olhando a cultura de Canaã, ele diz assim, ó, se a gente entrar aí, ó, você é muito bela, ó, minha esposa querida. Então, quando chega lá, pelo amor de Deus, e aí, para tirar e desmistificar aqui o que muita gente fala que Abraão mentiu, Abraão não mentiu em momento algum. Ele diz assim, ó, diga que tu és minha irmã. E está lá na Bíblia. Ela era meia-irmã de Abraão. Muito provavelmente filha de Terá. Com uma outra mulher. Então é meia-irmã. Então ele não mentiu. Pela cultura dos mesopotâmios, ele poderia se casar com ela. E ele se casou com ela, assim como seu irmão também se casou com uma irmã de Sara. Aí, quando eles chegam lá, ela diz, ó, eu sou irmão dele, ou irmã dele, ele é meu irmão, ela é minha irmã, aquele negócio todo. A mulher é tão bela, apesar da idade, que a Bíblia vai dizer que ela vai automaticamente ser tomada e levada para o faraó da época, ou o rei do Egito, né, como é apresentado ali. Será que era bela a mulher? Será se no Egito não tinha nenhuma mulher? Será se no próprio harém, né, do rei não tinha ninguém daquele nível para chegar um estrangeiro? Automaticamente aquela mulher já ser posta à disponibilidade dele. Só que Deus está no negócio e Deus vai proibir o rei ou o faraó, como você queira chamar, de tocar naquela mulher. E ele não toca 1 dia, 2 dias, 10 dias, não sei o tempo que ele fica lá. O certo é que ele não toca. E quando ele planeja estar com ela, Deus revela-se ao faraó. Ah, mas peraí, mas Deus não é Deus de Israel? Por que ele está se revelando para o faraó do Egito? Porque a Bíblia está dizendo que ele é Deus de todos os povos. Então ele chega lá no faraó e não toca nela, viu? Porque é a esposa dele. O faraó tem toda aquela reação. Só que Deus é assim, ah, você vai dispensar essa mulher, vai dispensar esse homem, não fará nenhum mal a ele, colocará pessoas para o acompanhar de volta até a sua terra, seguranças para que ele não sofra nenhum mal. Essa mulher você dará um presente. Presente, uma das princesas será serva dela. Então ele pega uma das princesas, coloca para ser serva daquela que ele desejou ser sua mulher. Então o que era para ter sido um mal, Deus transforma no bem. Ela leva essa serva chamada Agar. Ah, uma escrava e tal. É uma serva. Na verdade, era uma das princesas do Egito. Foi dada de presente para servir a Sara pelo amor que o faraó teve por ela. Só que tem mais. Você dará para ele ouro, prata, joia, pedras preciosas. Ou seja, ele vai sair daqui rico. O faraó pega tudo, entrega para ele. Abraão desce sem nada ou com muito pouca coisa e volta milionário. Quando ele volta, ele agora já é um povo, já é diferente. A ponto de quando eles chegam, os animais e tudo que eles tinham era um número tão grande, que diz assim, ó, os animais de Abraão não podiam estar junto com os animais de Ló, que leva a bênção, né, acompanha. E daqui a pouco começa a gerar conflito entre os pastores, odiamos e tal, se separam, Ló vai para lá, Abraão fica aqui, Ló vai para Campinas de Sodoma e Gomorra. Então nós já temos povos formados, né? Povos que são complicados, inclusive, que a Bíblia apresenta como complicados. Todos esses descendentes de Cã, descendentes de Sem, descendentes de Jafé. Tem uma outra descendência que nós precisamos falar, que é a descendência de Ló. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, que os irmãos vão entender também a importância disso. Só que, nesse processo, Abraão não tem filho.
Sara recebe Agar. Sara entende que ela é estéril, ela não poderia dar filho a Abraão, que era uma tristeza, ela ia morrer por isso, ela resolve usar um costume dos caldeus, que é ter filho através de uma criada, ou de uma escrava, ou de uma serva. E ela vai dar Agar como esposa, não é como concubina, para não usar outras palavras, né? É como esposa. Você gera dela, o filho dela será meu. E era o costume também, tipo, o que Abraão tinha, teria que dar para o servo dele, né? O mordomo. Exatamente. Era o costume se não tivesse filho. Exatamente. Só que assim, ó, a regra é o seguinte: ela, Agar, como serva, ela não poderia jamais desacatar e desobedecer, nem desprezar a sua senhora. No caso, Sara. Assim como Sara, sendo ela a senhora, ela não poderia desprezar a sua serva. Principalmente nesse caso, que um filho está no meio aqui, entre as duas pessoas. Então gera-se um filho chamado Ismael. E esse rapaz é problema. Né? Porque Ismael, ele começa a crescer, e quando ele começa a crescer, gera-se um problemão dentro da família de Abraão, que é o quê? Agar, ela, sendo estrangeira, ela não está nem aí para o interesse dos outros, ela começa a entender que o filho é meu. Então, se o filho é meu, ainda que ela crie, eu sou importante, porque eu que gerei filho para ele. E aí a Bíblia vai dizer que ela começa a desprezar a sua senhora. E a sua senhora, Sara, começa a se entristecer por isso e começa a reclamar com Abraão, ou com Abraão, né? Começa a acusar ele de estar mais com a concubina agora, ou com a serva, do que com ela, e dá mais atenção por conta do menino, aquele processo todo, começa a gerar um problema ali, e ela opta por abandonar, desprezar, humilhar e mandar embora a serva. Com o menino e tudo. Com o menino e tudo. Ou seja, ela está dizendo assim, o problema é o menino, então carrega. É melhor vocês morrerem por aí do que... Né? Só que nesse processo todo aqui, aparece a pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Não sei se foi aqui que eu já falei da outra vez, mas são 2 anjos e um. Porque o outro não é apresentado como sendo um anjo. É apresentado como alguém que Abraão olha para ele e percebe naquele como sendo um dos filhos dos deuses, ou um filho de Deus. Então não é um anjo. Os 2 anjos vêm com a incumbência, destruir Sodoma e Gomorra e a região metropolitana lá. Mas o anjo, ou aquele que ele considerou como anjo, mas que tem a figura do filho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele conversa com Abraão, e depois ele não desce para Sodoma e Gomorra. Ele some, ele desaparece. E aí Abraão vai perceber que ele conversou com Deus. E a conversa que ele teve com Deus foi a seguinte, ó, daqui a 1 ano, volta-se aqui e a tua mulher, ela terá gerado um filho. E como ela riu, porque ela não acreditou, como você riu, você não acreditou, o nome do menino será Isaac, motivo de riso. 1 ano depois, Isaac nasceu. E aí, quando Isaac nasce, aí o problema aumenta. Porque aí começa agora aquela coisa do bullying, né? Do maior com o menor, aquela confusão toda. Decidiu-se abandonar e despedir Agar com seu filho, só que Deus faz uma promessa. Este será grande, será uma grande nação, será pai de muitas nações, só que a sua mão será contra todos e a de todos os seus irmãos contra ele. Ou seja, haverá sempre confusão entre os descendentes de Ismael até hoje. Até os dias de hoje. Porque muitos estudiosos, principalmente, dizem que os descendentes de Ismael e os próprios, né, se autodeclaram descendentes de Ismael, que nós estamos falando aí dos islãs, ou do islamismo, né, ou dos muçulmanos, como são chamados. Diz assim, ó, nós somos descendentes de Ismael. O que é que eles querem dizer com isso? Nós somos descendentes de Abraão antes dos judeus. Só isso que eles estão querendo dizer. A primogenitura é nossa. Eles roubaram de nós. Eles estão dizendo... O livro deles diz isso. Exatamente. Então, o que eles estão querendo mostrar é só isso. É só isso, que antes de haver ou de existir um Isaac, ainda dizem mais, nós fomos gerados diretamente a partir de Ismael. Porque a Bíblia vai dizer que Ismael gera 12 tribos.
Isaac não gera 12 tribos, Isaac gera 2 filhos. Depois, através de Jacó, é que surgem as chamadas 12 tribos de Israel, que é o próprio Jacó, né? Só que existe uma descendência que muito pouco se fala, que é a descendência de Ló. E a descendência de Ló também é um problema para o povo de Israel. Porque quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, né? Aí vai dizer que Ló sai da cidade de Sodoma e Gomorra com as suas 2 filhas, né? Porque a sua esposa olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal, então ele vai gerar algumas pessoas ali, né? E são 2 filhos, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes ainda tem uma outra questão que nós muitas vezes não levamos em consideração, que pregador nenhum costuma falar, que é uma terceira mulher de Abraão. Por que terceira? Agar, Sara e Quetura. E muito provavelmente os filhos de Quetura nasceram antes de Isaac, porque a palavra diz assim, ó, no capítulo número 25 do livro do Gênesis, versículo 7, que quando esses filhos de Quetura foram dispersos, eles se despediram de Isaac. Então eles já são grandes o suficiente para formarem povos, enquanto Isaac ainda é criança. Eles se despediram de Isaac. E aí, quem são eles? Irã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. São todos povos que ao longo da história vão aparecendo aí, seja com mais destaque, menos destaque, como é o caso, por exemplo, de Midian, ou os midianitas, né? Mas tem um aparecimento importante aí na história da humanidade. Ou seja, nós temos Ismael, que é gerado a partir de um egípcio, nós temos Quetura, que gera povos como Midian, e de Midian, por exemplo, né, vai surgir pessoas que são bem importante na história do povo de Israel, né? E os descendentes de Ló, com a sua primogênita, ele gera Moabe, ou seja, os Moabitas. E com a menor ele vai gerar Ben-Ammi, que são os Amonitas. Só o povo contra Israel. Agora só que veja bem, ó, existe uma história, existe um livro completo na Bíblia, no Antigo Testamento, chamado Ruth. Ruth, a Moabita. Verdade. Ruth, depois de toda aquela história, ela se torna-se nada mais, nada menos do que a bisavó de Davi. Ou seja, é uma Moabita, que depois é enxertada, como a gente diz, né, como Paulo diz, na história do povo de Israel, vai se tornar a bisavó daquele que é considerado como o grande e poderoso rei de Israel. Então é o que Pedro diz: se Deus tornou puro, quem sou eu para tornar impuro? Então, eu olho e eu digo assim: a Moabita não serve, a Amonita não serve, Egito não serve, mas Deus está dizendo: eu sou Deus de todas as nações, glória a Deus, de todos os povos. Porque se não fosse assim, nós nem estaríamos aqui. Porque quem somos nós? Ou quem éramos nós? Só que depois recebemos, né, o direito de sermos chamados povo, filho de Deus, através de Cristo, co-herdeiros de Cristo, homens e mulheres de todas as nações, que um dia lavaram, branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, não importa mais agora se somos descendentes de Sem, de Cã e de Jafé, porque somos de um ou de outro, provavelmente de Jafé, a grande maioria, principalmente aqui no Brasil, né? Porque Jafé também teoricamente teria atravessado o oceano e vem parar na região das Américas aqui em cima. Se somos americanos, depois uma mistura com os de Canaã, com outros povos, nós hoje aqui somos misturados. Sim. Mas no original somos teoricamente descendentes de Jafé, porque não podemos abrir a boca e dizer que somos descendentes de Sem, porque não somos. E aí seríamos chamados de mentirosos, porque os descendentes de Sem permaneceram lá. Verdade. Existe outro detalhe interessante, porque assim, ó, nós falamos sobre os Moabitas, mas e os Amonitas? Lembrando que Moabe é descendente de Ló com sua filha primogênita, e os Amonitas é descendente de Ló com a sua filha menor. Então é uma coisa desprezível, olha, mas é desprezível isso. Mas Deus conserta, né? De Moabe surge uma pessoa chamada Naamá. Quem é Naamá? Uma das esposas de Salomão. A Bíblia diz que Salomão ele teve várias mulheres, além da filha do
faraó, ou seja, uma egípcia. E dentre todas elas, princesas e tal, ele teve uma chamada Naamá. E essa Naamá era amonita. E essa Naamá amonita é quem vai gerar Roboão, que é o rei que vai suceder Salomão. Então é o que eu digo de novo. O homem faz o errado e Deus o certo. Né? Porque aos olhos de todo Israel, todo mundo poderia ser rei, menos Roboão. Por isso que existe aquela separação dentro exatamente do reinado de Roboão. A falha é de Salomão, mas Deus prepara tudo para acontecer a separação justamente no reinado de Roboão, que não tinha nada a ver com a história. E quando nós balançamos na peneira, nós vamos ver que ele era um estrangeiro. Ele não poderia de fato ser rei, porque lá no livro de Deuteronômio está claro dizendo: quando fores colocar rei sobre vocês, ele terá que ser puro, filho dos teus filhos. Então Roboão não é filho de Israel. Roboão é filho de Amonita. Ah, mas e Salomão? Pois é, mas ele deveria se casar com uma mulher de Israel, de uma das demais tribos, para que daí, ou mesmo que fosse de Judá, para que daí gerasse um filho puro para poder ser rei. Só que quem faz o processo é quem? Deus. Então Deus está dizendo assim, ó: não jamais me esquecerei dos povos, raças, línguas e nações, porque sem mim eles não sabem diferenciar da sua mão direita da sua esquerda. São povos que não têm Deus, que estão vagando como ovelhas que não têm pastor. Então Deus vai puxando esse povo, aproximando dele, porque no momento certo ele se revela através do Espírito Santo e os povos glorificam o nome dele lá no dia do Pentecostes. Então todos esses povos aí, irmãos, são citados na Bíblia. E nós falamos de Egito, nós falamos da Mesopotâmia, da Pérsia, que é o Irã, nós falamos da Grécia, né? Nós falamos dos Medos, né? Os Medos aí como o pessoal chama, falamos de todos eles. Isso tudo no livro do Gênesis, antes mesmo de surgir Israel. Então quando surge Israel, todos esses povos já existem. Aí você vai lá no livro de Daniel. Daniel é alguém que está na terra de onde? Da Babilônia. Babilônia que é usada por Deus para poder vir destruir a cidade de Jerusalém por conta do pecado. Só que Deus tem um plano para Israel. Deus destrói a cidade, mas não acaba com o seu povo. Deus permite que Babilônia venha, chama Nabucodonosor de meu servo, manda o profeta Jeremias dizer: obedece a este, porque é de Deus. Jeremias é preso por isso, Jeremias é abandonado no cárcere por isso, depois é levado para o Egito. É uma confusão, porque o rei não queria se dobrar, não a Jeremias, mas a Deus, dizendo assim: nós preferimos o Egito. Então, por conta disso, Nabucodonosor vem com o poder de Deus, leva cativo, depois volta, destrói o templo, aquele processo todo, leva todas as riquezas do templo. Mas uma coisa que é interessante: Deus permite que Nabucodonosor, a Babilônia, invada, destrua e leve, mas não permite que faça nada com aqueles que ele havia separado, e muito menos, né, com o seu tesouro, que ele pega no templo e leva para a Babilônia. Babilônia não precisava dos tesouros de Israel. Babilônia é considerado como o maior império da história. A riqueza do mundo todo, você pensar, está ali. A Bíblia e a história fala, na verdade, que o palácio, ou a casa que foi edificada por Nabucodonosor para sua esposa, que é chamado depois de Jardim Suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, talvez seja uma das coisas mais bonitas que já existiu na história. Porque ela olha para lá, para os montes, e diz assim: ó, como eu tenho saudade da minha terra. E para que ela não ficasse triste, vai se dizer que ele constrói aquele jardim, que é um prédio cheio de jardins, para que ela se lembrasse da sua terra. Ou seja, o poder, a glória estava ali. Por isso que é chamada a grande e poderosa Babilônia. Verdade, sim. Uma coisa que Nabucodonosor ele almeja é trazer para dentro da sua terra homens de todas as nações possíveis, que trouxesse e que somasse através do seu conhecimento. E ele descobriu que em Israel tinha homens dessa forma: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e mais alguns outros. E esse Daniel, ele vai achar graça aos olhos de Deus, e ele tem uma revelação. Na revelação ele vê uma estátua, que nós já sabemos. O que é que ele está vendo na verdade? É simplesmente um monumento?
Ele está vendo a história da humanidade. Todos os povos são revelados a Daniel naquele momento, da cabeça até os pés. E ele vai ver, entender que a cabeça é Babilônia, depois vem a Pérsia, depois vem a Grécia, depois vem esse, depois vem a Roma, depois... E ele chega nos dias atuais, e ele ainda passa um pouco. Se prega muito só até os dias atuais, mas ele passa. E depois que ele passa, ou seja, depois que ele chega nos nossos dias, que são os pés, que é uma mistura entre ferro e barro, que não existe isso em lugar nenhum. Eu nunca vi dizer que misturou barro com ferro e deu certo. É exatamente isso que Deus está mostrando. E não dá certo. São reinos que estão juntos, mas que não se combinam. Não se juntam, não se funde, né? E é exatamente ali que está a fragilidade de todos esses impérios. Ele está dizendo, não importa se a cabeça é de ouro, se o tronco é de tal, se é de bronze, se é de osso, se a parte daquele chama de cintura, né, que nós conhecemos, é de metal, né, que é o caso de Roma, é o terrível império de Roma. Ele está dizendo, a fraqueza está nos pés. Quem é que dá a sustentação para o corpo? Os pés. Se você não tem condição de ficar de pé, ou os seus pés não aguentam, você não consegue ficar de pé, é assim? É exatamente ali. E aí, ó, existe um reino que é o chamado reino misterioso, que é o chamado pedra lançada sem ser cortada por mãos de homem. Não é assim que está lá escrito? Ele vê a estátua toda moldada e de repente uma pedra que vem, que ele não sabe de onde vem, que não foi feita por mão de homem e que vai bater exatamente aonde? Nos pés. Essa pedra ela poderia bater na cabeça, poderia bater no tronco, ela iria destruir onde ela batesse. Né? Por quê? Porque a palavra diz que ela é pedra angular, pedra de esquina. Quem cair sobre ela será despedaçado, não é assim? E se ela cair sobre alguém, misericórdia. Então ele está dizendo assim, ó, essa pedra vem, esse reino é o reino de Deus, é o reino de Cristo. Jesus Cristo. A pedra angular. Então ela vem e ela vai tocar exatamente o que é. Isso aqui é profético, como diz. Quem gosta de profecia, tá aí uma boa. Né? Dentro de uma profecia, Daniel está vendo outro. Ele está vendo a profecia, ou seja, ele está trazendo uma profecia para o mundo, e ele está dizendo, depois dessa vem uma maior. Eu estou revelando para vocês os reinos que estão, o que está acontecendo, que é Babilônia, e depois desse vem a Pérsia, depois vem a Grécia, depois vem Roma, depois vem não sei quem, mas assim, ó, vai ter um período que não haverá um reino definido, porque será um grupo, né, um conjunto de coisas aqui que não se mistura barro com ferro, e durante esse período que nós conhecemos como agora, né, e talvez daqui a 1000 anos ainda, 2000, não sei, o importante é que ele vai acontecer. Durante esse período eu estou vendo uma outra profecia, e essa eu não consigo entender. É uma pedra que vem não sei de onde. Jesus Cristo. E quando ela bater sobre os pés, ou no calcanhar, ou no tornozelo dessa estátua, ela colocará toda essa estátua no chão esmigalhada. Ou seja, todos os povos, raças, línguas, impérios e nações debaixo das mãos e dos pés de Jesus ficam nada. Amém? Amém. Falta só 10 minutos, irmão. Amém. Então 5 vamos. minutos aí para finalizar. E abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhes é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que não importa se você é judeu, se você é grego, se você é gentio, se você é prosélito, se você é romano, se você reconhecer em qualquer nação, em qualquer parte do mundo, que Jesus Cristo é o Senhor, ele será salvo. Eita. E no livro do Apocalipse, no capítulo número 21, versículo 24, diz assim: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela, ou seja, para a cidade nova, ou a nova cidade de Jerusalém, a sua glória e honra, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. Só que tem um texto, só para a gente encerrar, para eu encerrar minha participação aqui, no livro do profeta Isaías, só para os irmãos entenderem, eu espero que os irmãos tenham compreendido aí a questão das nações. Ótimo. No capítulo número 19 do livro de Isaías, no versículo 18, diz só isso, ó. Naquele tempo haverá 5 cidades,
na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará cidade de destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que o livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifício e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor os egípcios, mas os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á as suas orações e os curará. E essa parte mais interessante, ó. E naquele tempo, ou naquele dia, haverá estrada do Egito até a Síria, ou seja, haverá estrada de Canaã, Mizraim, até Assur, ou Assíria, lá em Sem. E os assírios, ou seja, os de Sem, virão ao Egito, Canaã, ou Cã. E os egípcios irão à Síria, ou seja, haverá uma ligação entre os dois. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Glória a Deus. Ou seja, o profeta Isaías está dizendo assim: não importa se você é de Sem, de Cã ou de Jafé, importa que você permaneça fiel, porque ele vem e ele resgatará todos os povos, raças e nações, conforme já dissemos aqui, por amor de seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Porque as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra para todo sempre. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, professor Sidney, meu amado irmão. Maravilhoso, sem bom. palavras, maravilhoso mesmo. E interessante que esse final, não sei se eu entendi errado, mas Deus traz de volta aquele que foi separado lá do terceiro. Cada irmão foi para o seu canto, Deus volta a ligação dos três irmãos. Maravilhoso, lindo demais. Meu amado irmão Cid, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus continue te dando essa sabedoria, esse discernimento da palavra. Espero que, vou falar novamente, que você retorne um estudo desse aí. Se não for desse, de outro, já falei, aqui está aberto. Você tem liberdade para escolher um tema e trazer. Né? Nós gostamos muito, ficamos muito felizes, né, Cristiano? E sempre ficamos satisfeitos pelo conhecimento que você nos traz, pela clareza que você traz à luz das Escrituras, não só para nós, mas todos Bem que explicado, bem detalhado. Muito bom. nós, todos os ouvintes aí. Então, muito obrigado, meu amado. E como sempre, vou pedir para você fazer as considerações finais e já orar para assim finalizarmos. Amém, amém. Eu que agradeço mais essa oportunidade, né? Louvo a Deus pela vida dos irmãos, por esse programa. Amém. Né? Tenho certeza que Deus está usando os irmãos, está usando os louvores das pessoas que vêm aqui, a palavra dele, para chegar a mais locais, a mais corações. Amém. Né? Porque essa é a função do rádio, né? Essa é a função daqueles que se dispõem a trabalhar com rádio. Né? E só um detalhe, né? Existe só um povo que a Bíblia diz que será destruído. Mas, na verdade, o que nós entendemos aqui não é exatamente o povo, o lugar ou a cidade, mas o pecado ou a corrupção trazida por aqui é a Babilônia. No livro do Apocalipse, capítulo 19, fala sobre isso. Mas ele vai dizer que é a prostituição, ou seja, todos os males causados pela Babilônia um dia será ou cairá. Né? Porque a grande Babilônia, ou seja, o mal que foi implantado pela Babilônia, representado aqui pela Babilônia, ele um dia cairá. E a partir desse dia o nome do Deus Todo-Poderoso será glorificado pelo restante das nações. Amém. Então que Deus abençoe os irmãos. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida dos meus familiares, né? Lá em Piritiba, meus irmãos lá no Paraná também, minha esposa e meus filhos aqui em Miguel Comum. Quero louvar a Deus por essa cidade, né, que tem nos acolhido muito bem aqui. Eu glorifico a Deus por isso. Já são mais de 10 anos
na cidade dos outros, né? Como forasteiro. Mas é como eu tenho dito, né? Enquanto estivermos aqui, se o Senhor permitir, estaremos em Miguel Comum fazendo aquilo que o Senhor nos pede, né? Que é falar um pouco mais, buscar um pouco desse conhecimento aí, louvando a Deus pelos irmãos que têm passado aqui, né? Ouvir e ver o dia que a irmã Idna teve aqui, né? Foi maravilhoso. Abençoado, que Deus abençoe a irmã também. Ela retornará no mês que vem. Amém, amém. E todos os irmãos, né, que têm passado aqui, seja da Assembleia de Deus, seja das demais denominações, eu não conheço todos os irmãos assim para saber de qual denominação cada um, mas que Deus abençoe e continue enchendo de bênção a vida, não só deles, né, como de todos que virão ainda, e dos irmãos que estão aqui, né, à frente desse programa, que é preciso. É uma batalha todos os dias, né? Com certeza. Tenho certeza que o inimigo tem tentado desmanchar isso aqui, mas se é de Deus, o inimigo levanta e cai. Em nome de Jesus. Na verdade, ele já levanta caído, né? Se é que isso é possível, já sabe que a derrota... ele levanta já sabendo que vai cair. Exatamente. Então, que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a cada um dos irmãos aí do Facebook, do YouTube, do rádio, né? Daqui da Rádio Canabrava. Que Deus visite a tua vida, entre com providência nas suas necessidades aí. E conforme foi pedido, vamos orar, né? E eu quero pedir aos irmãos que coloquem o seu coração em Deus nesse momento. Amém. Né? Porque você só está de pé hoje e todos esses dias porque Ele é misericordioso contigo e com a tua família. Amém. Querido Deus, soberano e maravilhoso Jesus Cristo, todo poder e honra e glória seja dado ao teu nome nos céus e na terra. Que todos os povos, raças, línguas e nações, e juntamente com todos esses nós também, Senhor, aqui dessa cidade e todos esses irmãos que nos ouvem, também aqueles que ainda não são evangélicos ou que não fazem parte de nenhuma denominação evangélica, que o Senhor possa visitar nesse momento, todos aqueles que são católicos, que nos ouvem nesse momento, também aqueles que não têm religião, que o Senhor possa visitar nessa noite. O Senhor sabe da necessidade dos grandes e dos pequenos, o Senhor conhece as aflições de cada um de nós. Por isso, querido Deus, queremos te louvar por mais essa rica oportunidade, pela tua santa palavra, a qual o Senhor fala aos nossos corações nessa noite, pela vida dos irmãos que têm estado na direção desse programa, ou que estão conduzindo esse programa, porque a direção é tua, pertence a ti, a teu Espírito Santo. Deus, que o Senhor possa estar presente sempre aqui nesse lugar, abençoando todos os demais programas aqui, todas as pessoas que trabalham nessa rádio, que o Senhor continue usando esse meio de comunicação para chegar nos corações e nos lares das pessoas. Repreende, Senhor, toda a seta do maligno, toda a força do adversário caia por terra, que o Senhor continue conosco, livra-nos de todos os males, ó Deus, dos caminhos tortuosos, e que o Senhor possa destruir, Senhor, toda a onda de enfermidade que possa estar abatendo nesse momento as vidas e as famílias. Deus, que eu te peço, em nome de Jesus, visita os hospitais, visita os lares, aqueles que estão enfermos em casa. Vai entrando com providência nas causas, Senhor. Visita a delegacia, visita, Senhor, aquelas pessoas que estão nesse momento entregando as suas vidas aos caminhos de maldição. Que o Senhor possa destruir, porque conforme lemos aqui, estudamos aqui nessa noite, o Senhor é o Deus que tem reparado aquilo que nós temos feito de errado ao longo da história. As nossas decisões muitas vezes nos levam para caminhos que para nós parece direito, mas nós sabemos que está escrito e no final deles será caminho de morte. Mas nós conhecemos aquele que é o caminho de vida eterna, que é o teu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Amém. Pai Santo, te louvamos e te agradecemos em nome deste teu Filho, que está assentado à tua direita, mas que um dia virá, Senhor, para buscar a sua igreja. E também voltará um dia aqui nessa terra para governar por 1000 anos, até que seja cumprido os dias do Senhor e um dia possamos estar todos juntos nos céus, glorificando e exaltando o teu santo nome pela eternidade. Nos despede em paz para os nossos lares, permanece conosco. Nos abençoa com o final de semana na tua presença. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, nós estamos finalizando. Lembrando que amanhã, você que não conseguiu pegar desde o início, estará lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino. Novamente eu falo, sei que é repetitivo toda semana, mas lembrando, curta lá, se inscreva, ajude a propagar esse programa, a palavra de Deus, esse estudo maravilhoso, para outras pessoas poderem ouvir. Amém? Fico na paz e até semana que vem, se assim o nosso bom Deus assim permitir.